Em 2010, o meu marido teve a ideia de um produto, né, para economia de água. E aí a gente montou naquela época, em 2010, em paralelo à loja, em paralelo a toda essa história que eu comentei, a nossa primeira startup, que foi a PIP, né? Então, a história da PIP também é muito legal, porque deu para ver que a gente sempre fez muita coisa, né? E nessa de fazer muita coisa, o Ezequiel ele estava se perguntando, né, o que que a gente tem que fazer mesmo, qual que é o nosso propósito de vida, qual que é o meu propósito de vida. E na época ele tirou um período de jejum, ficou 4 dias sem comer, pedindo para Deus uma inspiração de negócio. E aí, no quarto dia, ele acordou com uma pergunta na cabeça: por que que a gente gasta tanta água quando faz xixi? E aí ele começou a estudar o mercado. Na época a gente só namorava, era 2010, né? A gente não tinha casado ainda. Compartilhou comigo, a gente começou a estudar o mercado, começamos a pesquisar sobre o consumo de água, sobre sustentabilidade. Pensa, era 2010, a gente morava em Bento Gonçalves, a gente nem sabia o que era startup na época, né? Tava lá no sul ainda, cidade pequena, estava começando aquele movimento de inovação, empreendedorismo, startup. Então era algo muito novo para a gente. E aí disso tudo surgiu o PIP, né? O PIP ele é um produto para economia de água que substitui o uso da descarga quando a pessoa vai no banheiro para fazer xixi. Então, ao invés de você gastar, por exemplo, 10 litros de água numa descarga, usa o PIP, né? Borrifa o produto, tem um dispenser também que libera o produto lá no vaso sanitário, e só com 1 ml ele já faz toda a ação ali na urina. Então, altera a cor, remove o odor, faz toda a ação bactericida, perfuma, fazendo com que não seja necessário o acionamento da descarga quando a pessoa vai no banheiro para fazer xixi. Então, a gente chegou nesse conceito de produto, né? Desenvolvemos esse produto e em 2015 começamos a vender ele. E aí foi assim, tivemos a loja, né? A ideia do PIP foi em 2010. Montamos a loja em 2012, deixamos lá o PIP meio que de lado, elaborando a ideia, estudando um pouco o mercado, mas não como produto, não como empresa principal, como negócio principal. Depois que a gente faliu com a loja, É a isso que eu ia gente se mudou para falar, né, aquela casinha. eu não sei se eu me perdi no Isso, tempo, mas ficou meio misturado, né, vocês fizeram o ficou PIP, aí misturado. passou para a loja, aí Passou fechou a para a loja e voltou loja, para o PIP. exato. E aí, Ah, quando a gente se tá, mudou para aquela tô casinha seguindo. pequena que eu comentei, que era no interior, Aham. a gente começou a vender o PIP quando a gente estava lá, naquela casinha. Então, a gente teve toda essa situação de falir, de se endividar, né, de resetar, e a gente falou, bom, o que que a gente vai fazer agora? Então, olhamos para tudo que a gente tinha e falamos, não, o que mais faz sentido é, de fato, a gente começar agora a desenvolver o PIP. E também a gente teve um impulso de mercado, porque 2014 para 2015 teve uma crise hídrica muito grande em São Paulo. E aí, na época, a gente tinha só uma landing page do produto, ele não era ainda produzido, né? Porque precisava de uma escala industrial para produzir. E teve muita procura de mercado, saíram algumas reportagens, nossa, na Super Interessante, no G1 saiu que a gente tinha desenvolvido um produto para economia de água no sanitário. E aí, eu lembro que na época nós tínhamos só uma landing page com um cadastro ali de interesse, as pessoas podiam entrar, se cadastrar, falavam que tinha interesse em adquirir o produto. E eu lembro que na época a gente tinha a gente somou lá, se tivesse vendido, né, todos aqueles interesses que tinham surgido, a gente tinha feito mais de 1.500.000 reais de Olha. venda. E nós estava lá endividado, morando na casinha pequena aqui de água de poço, sem dinheiro nenhum, tentando vender um cartão de visita para dar a volta. Então, Aham. assim, foi diante até desse aquecimento do mercado que a gente, de fato, tirou a ideia do papel, começou a vender, né? Foi totalmente bootstrapping. A gente abriu as vendas do PIP em novembro de 2015, falando para as pessoas, ó, vocês têm que pagar primeiro e 60 dias, a gente tem 60 dias para entrega. Então, as pessoas compravam, pagavam, e com esse capital a gente conseguiu tirar do papel e fazer a primeira produção do produto e já fazer as entregas, né, antes até de Mas 60 dias. na PIP eram só vocês 2? Só nós dois. Para desenvolver o produto também? Vocês 2? Sim, até na época, Gente, sim, como? a gente até procurou ajuda, né, da faculdade que a gente estudava, teve uma professora na época que auxiliou muito a gente. Tiveram algumas pessoas, claro, que ajudaram a gente no decorrer ali, até para montar o negócio, entender um pouco mais do produto, né?
Mas fomos nós dois, eu e o Ezequiel. E aí, assim, diante de toda essa situação também, né, começando a vender o PIP, recém ter se desfeito lá da loja que tinha nos trazido o presente ali de dívidas, né, o presente grego, a gente também teve a ideia de um novo negócio que eu comentei que foi o boletão.